Amém. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, curvem a sua cabeça. Vamos falar com Deus agora. Nós já estamos nesse espírito de adoração, mas não tem como nós prestarmos culto ao Senhor sem sequer falarmos com Ele, sem sequer nos rendermos em oração. Então essa é a oportunidade para você se conectar com Deus. Se você ainda não entendeu, se você ainda não se conectou, se a sua mente ainda está dispersa, essa é a oportunidade. Senhor Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nesse culto da família, para render a adoração a Ti. Nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Nós confiamos que o Senhor é salvação para a nossa alma. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos dependentes do Senhor. Pai, fala conosco nessa noite. Fale aos nossos corações. Ministra no mais íntimo da nossa alma. Ministra, Senhor, no nosso interior. O Teu Espírito tem liberdade para caminhar hoje aqui, neste lugar. Porque nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos na Tua autoridade. Nós confiamos em quem o Senhor é. Então faça, Senhor, mais uma vez. Opere em nós. Fale algo novo. Nós não queremos voltar para casa da mesma maneira que chegamos aqui. Mas para que isso aconteça, é necessário a atuação do Teu Espírito em nós. Gera transformação em nós nessa noite. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Fiquem à vontade. Peço para que vocês evitem dispersão, ficar levantando toda hora, conversas paralelas. Hoje nós estamos com uma limitação de som. Todos estão me ouvindo? Bem? Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. Nós estamos começando o ano de 2025. Nós estamos vindo de uma sequência de mais de 3 meses de intercessão, de oração, por esse ano que começou agora. E trazemos com isso metas, objetivos, planos, projetos, aquilo que nós esperamos do ano de 2025. Mas todas essas coisas precisam estar alicerçadas no Senhor. Todos acharam? Lucas 14, a partir do verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, a mensagem dessa noite, o tema da mensagem dessa noite que eu quero trazer para vocês é a meta que realmente importa. Como eu disse, nós começamos um ano cercado de expectativas, cercado de objetivos. Nós traçamos metas, nós traçamos planos, nós projetamos isso e, na melhor das intenções, nós viemos à igreja e entregamos esses projetos na mão do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que realmente importa.
Nós não podemos nos esquecer da causa pela qual nós estamos aqui, porque isso é extremamente importante. O texto que nós acabamos de ler é uma passagem uma palavra de Jesus. É o próprio Jesus que está falando aqui, é uma citação de Lucas, mas são palavras de Jesus. E o texto começa falando que Jesus estava cercado de grandes multidões. A essa altura isso já era bem comum, afinal de contas, por onde Jesus passava, multidões cercavam ele, em busca de milagres, em busca de sinais, em busca de provisão, em busca de qualquer coisa que pudesse mudar a vida deles, seja uma cura, seja uma transformação, porque eles ouviram falar que daquele homem saía cura, que daquele homem saía poder. Mas o que eu percebo é que todas as vezes que Jesus está cercado de grandes multidões, ele faz questão de deixar claro o porquê ele estava aqui. Ele faz questão de enfatizar a razão dele operar milagres, a razão dele mudar realidades, dele curar enfermos. Ele faz questão de estabelecer um critério para aqueles que querem ser seus seguidores. É um filtro que ele estabelece. Porque Jesus, ele não vem simplesmente para fazer uma brincadeira. Jesus não vem simplesmente para curar enfermos, mas ele vem para algo que é infinitamente maior e superior. Então, na passagem que nós lemos, Jesus estabelece um critério. Se você não me ama mais do que seu pai, do que a sua mãe, do que seus irmãos, do que a sua família, do que os seus filhos, ou melhor ainda, se você não me ama mais do que a sua própria vida, você não pode ser o meu discípulo. Ele estabelece aqui uma nota de corte, só que você já elimina pelo menos 50% daqueles que estavam seguindo ele. Porque seguir Jesus exige renúncia. Ele não fala aqui que você pode, por acaso, ser um discípulo inferior. Não, você é só um seguidor que segue de longe. Se você não me ama mais do que todas essas coisas, você não pode ser o meu discípulo. E ele estabelece algumas condições. Ele traz consigo duas histórias para exemplificar isso. Primeiro, ele vai falar a respeito do homem que pretende construir uma torre. E ele fala: quem é em sã consciência que começa uma construção e antes de começar não senta para calcular se vai conseguir terminar? Quem? Ele usa outra relação falando de um rei que vai para uma guerra. Qual rei entra numa batalha sem antes calcular se é possível vencê-la com a tropa que ele tem? Isso não é mensurável. O racional, o correto é você calcular. E Jesus dá esses exemplos para dizer: ei, você quer seguir o meu evangelho? Você quer ser o meu seguidor? Faça as contas. Faça as contas. Porque exige renúncia. Porque para nós sermos seguidores de Jesus, às vezes, eu percebo que nós temos, principalmente nos dias de hoje, ouvido um evangelho por aí de prosperidade, e nosso Deus é um Deus de prosperidade, mas nós temos ouvido um evangelho do qual nós somos motivados a vir à igreja para que eu receba a minha bênção, para que eu receba a minha prosperidade. Por que eu estou indo à igreja? Eu estou indo à igreja porque eu quero a cura da minha família. Eu estou indo à igreja porque eu quero um carro novo. Eu estou indo à igreja porque eu quero a promoção no meu trabalho. Todas essas coisas, elas não são ilícitas, mas elas não são suficientes para te fazer permanecer no evangelho. Nós estamos no ano de 2025 e nós, como Igreja Ser para Deus, declaramos 2025 o ano da resistência. Mas não tem como você resistir, não tem como você permanecer em Cristo Jesus se você não entender qual é a verdadeira razão de você estar aqui. E evangelho exige renúncia. João 16:33 diz o seguinte: falo essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele faz questão de nos deixar claro que nós passaremos por dificuldades. Jesus nunca nos enganou dizendo que a partir do momento que você me aceitar como seu único e suficiente Salvador, a sua vida vai melhorar,
O seu trabalho vai prosperar, a sua casa vai crescer, os seus filhos voltarão para casa, a sua mulher vai ser curada, os seus filhos sairão das drogas, o seu marido vai sair da bebida. Jesus nunca prometeu nenhuma dessas coisas. Muito pelo contrário. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Marcos 8, verso 34. E convocando a multidão juntamente com seus discípulos, Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, Jesus deixando claro o critério para ser um seguidor dele. Jesus estabelece um padrão, e não é qualquer padrão. Nós não podemos ser um seguidor de Jesus sem que haja renúncia. Porque a mensagem que Jesus traz aqui em Lucas, que nós lemos, é que não é o Evangelho que se adapta à minha realidade, mas sou eu que me adapto ao Evangelho. Nós temos vindo à igreja com o intuito de falar: Senhor, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. O que eu preciso fazer? Qual é a fórmula? Eu preciso parar de pecar? Beleza, eu paro, não tem problema. Nós estabelecemos fórmulas para alcançar aquilo que queremos e utilizamos Jesus como meio para chegar lá. Isso é bem comum hoje. Quando nós vemos, inclusive, esses coaches financeiros, eles têm utilizado as fórmulas, entre aspas, de Provérbios, de Eclesiastes, os conselhos de Salomão, porque são metodologias que eu utilizo logicamente para alcançar a prosperidade que eu tanto almejo. E de fato, a Bíblia nos traz instruções de como prosperar. A Bíblia nos traz instruções de como lidar com o nosso irmão. A Bíblia nos traz instruções de como crescer nessa terra, sim. Mas isso não é o fundamental. Eu gostaria de falar com vocês sobre a meta que realmente importa. Porque eu creio que o meu Deus, Ele é um Deus que faz milagres. Eu creio que Deus é um Deus que nos abençoa, que nos prospera, que nos traz provisão todos os dias. Eu confio em todas essas coisas, mas todas essas coisas são secundárias. Um dia desses eu vi no TikTok um vídeo de um feiticeiro, ele todo bem vestido, com um casaco de pele, não sei o que, lá nos Estados Unidos, ele falando: então, eu queria perguntar para os evangélicos, o que a religião deles tem que eu não consigo na feitiçaria? Porque eu visto a melhor roupa, eu ando nos melhores carros, eu estou morando nos Estados Unidos e estou ganhando bem. Me diz aí, o que vocês têm que a feitiçaria, que a magia não pode me dar? E o que eu percebo é que muitos de nós não têm resposta para essa pergunta. Porque se a minha intimidade com Deus é revelada pela prosperidade que eu tenho, então tem alguma coisa errada. Porque tem ateu sendo próspero também. Se o quanto eu sou próximo do Senhor está relacionado com o carro que eu ando, com a roupa que eu visto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, a métrica para avaliar o quão próximo eu estou do Senhor nunca foi a prosperidade financeira. Porque se você se tornar uma pessoa disciplinada, se você acertar nos seus investimentos, se você estudar para um concurso público, a sua vida vai mudar. Você não precisa de Deus para isso não, irmãos. Nós começamos o ano de 2025 estipulando metas e colocando-as aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o que realmente importa? O que me faz estar aqui e não estar em casa, sentado, descansando? Ou o que me faz estar nessa igreja hoje, nessa religião que você escolheu seguir e não estar no espiritismo, e não estar no budismo, e não estar em qualquer outro tipo de crença? O que diferencia você dos outros? O que diferencia a sua fé da fé dos outros que estão lá fora? Qual é a base elementar da sua fé? É o que Deus pode te dar? São as vitórias, as conquistas que você consegue no dia a dia? Porque se for, não é suficiente para te fazer permanecer. Permanecer no Senhor exige de nós renúncia diária. Nós precisamos saber o porquê nós estamos aqui. E apóstolo Paulo, ele traz
em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo entendeu que as minhas provações, as minhas frustrações, as minhas lutas, as minhas angústias, os anseios que eu tenho nessa vida, as dores pelas quais eu passo, não hão de se comparar com o peso da glória eterna. Paulo entendeu que as coisas que os meus olhos veem, as previsões acerca do ano de 2025 para o Brasil, a inflação, o dólar, os impostos, as tributações, tudo isso não são capazes de me fazer perecer, porque a minha alegria vem de uma glória que é eterna. E eu não vivo pelo que os meus olhos veem, mas eu vivo por aquilo que eu não creio, porque aquilo que os meus olhos veem é passageiro, é transitório, mas aquilo que eu não vejo, isso é eterno. Paulo entendeu, de certa forma, que eu preciso me alegrar nas minhas provações, porque elas produzem em mim um peso de glória que é eterno. Quando nós começamos uma meta, quando nós começamos um projeto, a tendência natural é que, com o passar do tempo, a gente comece a desanimar, a nos esquecer. Você lembra quais foram os projetos que você teve no começo de 2024? Será que você terminou 2024 e concluiu todos eles? Certamente você se esqueceu de algum, porque com o passar da caminhada, a gente vai esfriando, a gente vai se esquecendo. A gente começa a ir na academia, vai, fica uma semana, um mês, depois parou de novo, desanimou de novo. A gente senta para estudar, estuda uma semana, um mês, depois desanimou de novo. Me parece que o ser humano tem uma tendência natural a começar as coisas e parar no meio do caminho. E Jesus, no texto de Lucas que nós lemos, está nos dizendo: faça as contas. Faça as contas agora. É melhor do que você parar no meio do caminho e não conseguir. Não vale a pena você sacrificar a sua vida todos os dias para no meio da caminhada você parar, irmãos. Se tem uma coisa que eu fico triste é quando eu vejo um crente de 10, 15, 20 anos de crente e parou, não vai mais à igreja, não ora mais, desanimou. E a mensagem de Jesus é: persevere, permaneça firme, permaneça no Senhor. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês passarão por provações, e Ele não nos escondeu isso, mas tenham bom ânimo. Vocês vão entrar nas provações com a certeza de que sairão vencedores. A promessa de Jesus não é de uma vida de facilidades, de uma vida de tranquilidade, muito pelo contrário. Ele nos promete sofrimento, mas Ele nos promete alegria no meio da dor. No meio da dor. E para que nós possamos perseverar no Senhor, para que nós possamos confiar e continuar no Senhor, nós não podemos nos esquecer daquilo que realmente importa. Porque Deus, Ele entregou o seu Filho na cruz, não para que nós tivéssemos o carro do ano, não foi. Deus não entregou o seu Filho na cruz para que você tivesse o melhor emprego, para que você se tornasse o melhor da sua casa, não foi. Deus não entregou o seu Filho na cruz de braços abertos para que você alcançasse as suas metas do ano de 2025. Eu sinto muito te dizer isso. A morte de Jesus naquela cruz foi para que nós tivéssemos a garantia da salvação e da vida eterna. É isso que realmente importa. É válido eu me achegar diante de Jesus por causa dos anseios dessa vida. É perfeitamente natural. Pedro conheceu Jesus precisando de peixes e Jesus apresentou peixes para ele. Pedro, jogue a sua rede à direita. Ele jogou a rede, pescou, conseguiu aquilo que ele estava precisando. E agora, Pedro, o que você vai fazer? Eu deixo os peixes que eu precisava e sigo Jesus. Porque maior do que o milagre que eu recebo é o dono do milagre. É o dono do milagre.
Às vezes, você conheceu Jesus, você se achegou à igreja com a intenção, com o objetivo justo, lícito, talvez de ter uma vida melhor. Cara, a vida da bebida, a vida das drogas não está servindo para mim, eu estou me destruindo, eu vou para a igreja para me melhorar. Amém, é justo. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, as coisas mudam. O verdadeiro evangelho não é o que muda a sua vida do lado de fora. Se a sua vida não é transformada do lado de dentro, é vão. Não, Natan, mas você não está entendendo. Depois que eu me acheguei à igreja, a minha vida melhorou, eu consegui um emprego melhor, os meus negócios prosperaram, a minha casa está curada, estão todos na igreja. Glória a Deus, irmão. Mas se a sua vida interior não mudou, do que adianta? Do que vale você ter um bom emprego? Do que vale você ter o carro do ano na garagem? Do que vale você ter uma vida de saúde? Se Cristo não é salvação para a sua alma. Qual é a base da sua fé? O que te faz permanecer na igreja até hoje? O que te faz permanecer em Cristo até hoje? O que te faz perseverar no dia da angústia? É a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Sim, Natan. Porque Deus me prometeu que eu teria um emprego melhor. Porque Deus me prometeu que se eu fizesse aquilo que Ele pede, a minha casa vai ser alcançada. O meu pai vai sair das bebidas. A minha mãe vai sair da depressão. Ele me prometeu. Ora, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas qual a promessa? Eu não posso terminar essa pregação hoje sem que nós saibamos qual é a verdadeira promessa. Será que é o carro do ano? A Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, verso 10: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdam a promessa. Hebreus 6 está falando de uma igreja que permaneceu. Ele diz, vocês mostraram, vocês serviram, vocês estão servindo, e nós desejamos que vocês continuem a servir. Então está falando de um passado, está falando de um presente, está falando de um futuro. Não existe, irmãos, essa história de crente aposentado. O que eu percebo é que às vezes a gente tem uma realidade de que, um dia eu já orei muito, um dia eu já jejuei muito, um dia eu já frequentei muito a igreja, hoje eu estou mais tranquilo, estou mais maduro. Será que maturidade é essa? Eu já fiz isso, mas hoje eu não faço mais. A Bíblia nos convida a permanecer no Senhor, com o mesmo empenho, com a mesma sede, com a mesma fome, porque à medida que Deus se apresenta para nós, Deus, Ele é infinito, então à medida que nós conhecemos um pouquinho mais dEle, Ele vai se apresentando mais e mais, e se apresentando mais e mais, e nós começamos a conhecer o nosso Salvador. Não é limitado, mas é um acesso ilimitado. Ele nos dá acesso ao seu coração, e Ele nos faz entender o desejo do seu coração, e à medida que nós chegamos mais perto dEle, os nossos desejos se alinham aos dEle, de maneira que os meus sonhos já não são mais os mesmos, os meus projetos já não são mais os mesmos, porque Deus, quando Ele se achegou a mim, mudou tudo que existia dentro de mim. Então, se antes o meu anseio é para que eu me tornasse superior aos meus irmãos, hoje o meu anseio não é mais esse, mas o meu anseio é para que o meu irmão conheça o Cristo que eu conheci também. Ele nos leva para um lugar de humildade, Ele nos leva para um lugar de serviço, de tal maneira que nós não conseguimos permanecer os mesmos. Não tem como conhecer Jesus e permanecer igual. Se você permaneceu igual, não foi Jesus que você conheceu. Não, Natan, mas eu estou na igreja, mas não foi Jesus. Não, Natan, mas sinais e maravilhas operaram através dessa experiência que eu tive. Irmão, até o diabo opera sinais e maravilhas. Apocalipse vai falar de demônios que operavam sinais. Então sinais não são suficientes para te fazer permanecer em Cristo Jesus. Não, Natan, mas houve profecia.
O profeta impôs as mãos sobre a minha cabeça e o que ele falou aconteceu. Isso não é suficiente para te fazer permanecer no Senhor, porque falsos profetas também acertam profecias. A Bíblia fala que Balaão era um falso profeta, mas Balaão não errava a profecia. Então acertar a profecia não significa que vem do Senhor. Essas coisas não são suficientes. O que te faz permanecer, irmãos? Quantos anos você tem de igreja? O que te fez permanecer até hoje? Será que foi o apóstolo Mariano? Porque se for, é muito limitado a sua fé. O chão no qual você pisa, o chão no qual você deposita a confiança da sua eternidade é muito pequeno, é muito inferior. E se nós não tivermos certeza de qual é a verdadeira promessa, no que é que nós verdadeiramente acreditamos, certamente nós pereceremos e pararemos no meio do caminho. Para que haja resistência, para que haja perseverança, é necessário entender qual é a verdadeira promessa. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Romanos, capítulo 5, versículo 4. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não nos deixa decepcionados no que você tem esperado. Qual é, em quem você tem depositado as suas expectativas e as suas esperanças? É na glória que há de vir nessa terra? É na aprovação no concurso público? É no dia que você tiver a sua casa própria? No dia que você finalmente conseguir se casar? Onde? Em quem você tem depositado a sua esperança? Porque se a minha esperança me faz perseverar, é extremamente importante eu saber no que eu tenho esperado. Porque se eu espero nas conquistas dessa terra, eu corro o risco de me decepcionar, irmãos. É um sério risco. Recentemente eu mudei de emprego, e lá eu estava ouvindo a história de uma moça, ela me contando. Porque perguntou, você é crente, não sei o quê, aquela história toda. Sim, sou. Eu também já fui. Legal. E por que não é mais? Aí ela vai contar a história dela. Não, é porque eu cresci na igreja da minha mãe. Eu me guardei, esperando pelo meu esposo. Segui os ritos da igreja, obedeci à disciplina da igreja a minha adolescência toda. Nunca fui para festa. Me casei com alguém que eu conheci na igreja, tive a bênção do pastor, tive a bênção da minha mãe, me casei com ele, passei 9 anos da minha vida sendo fiel àquele homem, indo à igreja todos os domingos. Quando bateu 9 anos de casado, eu descobri que ele estava me traindo. E quando eu descobri que ele estava me traindo, eu terminei com ele. E quando eu voltei para a igreja, os meus pastores me aconselharam a voltar com meu marido, que me traiu. E eu não voltei. Então eu preferi sair da igreja e fui para outra. Tentei continuar, ainda tentei. E a igreja da qual eu estava, que era a igreja da minha mãe, era uma igreja muito tradicional, ela falando. E quando ela saiu dessa igreja tradicional, ela foi para uma batista. E na igreja da mãe dela não podia usar calça jeans, tinha regras de vestimentas, e para a igreja que ela foi, ela usava calça jeans. E a mãe dela começou a associar que ela começou a usar calça jeans, porque agora que ela terminou, ela estava no mundo. E começou a repreender a sua filha: para de usar calça jeans. Até que chegou um dia, Natan, que eu cheguei no meu limite. Quer saber? Eu não vou mais para a igreja nenhuma. Quer saber? Se você está com raiva que eu estou com calça jeans, agora eu vou te dar um motivo para ter raiva. Eu não vou mais para a igreja. E ela me contou aquilo, e sinceramente isso me fez refletir. Porque isso diz sobre o motivo pelo qual eu estou aqui. Porque eu posso passar o resto da minha vida seguindo todas as regras, sendo obediente aos meus pastores.
Eu posso cumprir com todos os ritos, eu posso não ir às festas, eu posso não xingar, eu posso não mentir, eu posso cumprir com os 10 mandamentos, que ainda é da velha lei, mas eu consigo. Eu posso fazer todas essas coisas e ainda assim chegar no último dia e Jesus dizer: eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Não, mas eu segui as regras, mas eu não te conheço. Porque a liturgia, as regras, não são suficientes para te fazer garantir a vida eterna. Então o que é? O que me faz herdar a salvação? O que me faz permanecer verdadeiramente na igreja? Eu preciso entender isso. Porque é possível que eu esteja na igreja e mesmo assim não conheça a Cristo. É possível que eu esteja na igreja e mesmo assim não seja conhecido do Senhor. É possível que haja prosperidade na minha vida e não seja do Senhor, porque às vezes a gente tem essa confusão, se é coisa boa é de Deus. Então, se deu uma proposta de emprego nova, é de Deus, o salário é maior, mas você nem perguntou, e foi, por quê? Porque é maior, então deve ser de Deus. É igual, não, mas eu quero muito morar nos Estados Unidos e agora o meu visto de turismo foi aprovado, então é de Deus, eu vou lá para morar. Não, irmão. Eu vi no podcast o pastor falando: não, mas o visto é de turista, não é de morar não. Você vai morar lá ilegal? E isso é de Deus? Não é de Deus não. Então, não é porque as coisas estão dando certo na sua vida, não é porque a sua vida profissional tem prosperado, que você está no caminho que Deus preparou para você. Não é. E é por isso que nós precisamos ficar atentos e vigilantes. Porque senão a gente é enganado pelo que os nossos olhos estão vendo. Porque senão a gente é enganado por aquilo que a nossa mente está falando. E isso não pode. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, verso 35: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Glória a Deus. Então a minha confiança tem recompensa. Então se eu confiar, eu terei recompensa. Qual é a recompensa? Os pedidos que eu coloquei na virada. É essa a recompensa que eu estou esperando. A recompensa que eu estou esperando são aqueles pedidos. Mas aí a Bíblia continua: vocês precisam perseverar. Amém, Natan, eu estou perseverando, eu estou continuando. Eu estou na igreja já tem 2 anos, eu já estou na igreja tem 5 anos. Glória a Deus, então a recompensa está vindo. Qual a recompensa? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Eita, a promessa está chegando. A promessa está chegando, mas qual a promessa, irmãos? Versículo 37 de Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A verdadeira promessa, a promessa que realmente importa, a promessa daquele que prometeu e é fiel para cumprir, a promessa daquele que começou a boa obra e é fiel para terminá-la, é que ele vai voltar, igreja. E ele pode voltar e você não conseguiu o seu carro, mas ainda assim você se alegrará. Amém? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque essa é a verdadeira promessa. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual Deus entregou o seu Filho naquela cruz e o colocou em posição de humilhação. E Ele naquela cruz recebeu todos os nossos pecados. Aquela cruz era para nós. Mas a redenção, a morte que nos trouxe vida, que nos trouxe paz, que nos trouxe esperança, é a morte de Deus naquela cruz. E não foi unicamente, exclusivamente. Eu preciso dizer isso. Eu não estou pregando contra a prosperidade. Eu não estou pregando contra a bênção, contra a unção do Senhor, contra a multiplicação na sua casa. Porque Deus faz todas essas coisas. Ele fez todas essas coisas. Ele continua fazendo todas essas coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem poder para curar o seu familiar que você tanto ora pedindo cura. Mas a questão é, ainda que Ele não faça, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Porque a minha verdadeira esperança,
Aquilo pelo que eu verdadeiramente espero e me alegro todos os dias é que Cristo virá para buscar a sua igreja. E eu não posso me esquecer disso em nenhum dia da minha vida. Eu não posso confundir as coisas, porque aquilo que é fundamental, aquilo que é a base da minha fé, é aquilo que nenhuma outra religião pode me dar, que nenhuma metodologia pode me dar, que nada nesse mundo pode me dar, é a salvação, é a vida eterna. E só existe um caminho, só existe um mediador entre Deus e os homens, não tem outro, não tem outra mensagem. A palavra diz que ainda que um anjo desça sobre essa terra e diga que existe um outro mediador, anátemas, não ouça, não confia, porque só existe um. E se nós não depositarmos a nossa esperança nele, se nós não confiarmos nele, certamente não permaneceremos. Eu gostaria de fazer esse convite nesta noite. Faça as contas. Faça as contas para ver se realmente vale a pena para você. Porque a promessa de Jesus é que haverá aflições. O convite de Jesus é para você tomar a sua cruz. O convite de Jesus é para você negar a si mesmo. Isso implica sacrifício. Isso implica renúncia. Significa que talvez os meus sonhos não sejam alcançados, e eu preciso me alegrar nisso, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Às vezes nós dizemos isso, né? Não, o homem tem planos, mas os planos de Deus são maiores. E aí quando um pastor fala isso, você visualiza: eu estou pedindo um Celta, mas Deus tem para mim um SW4. Mentira, gente, não é isso não. É porque você está com os olhos nessa terra, mas o galardão que o Senhor tem para você é na vida eterna. É porque você está confiando em coisas que se acabam, em coisas que o ladrão rouba, que a ferrugem estraga. Mas Deus tem guardado para você algo que é eterno, que é glorioso. E o peso dessa glória não há de se comparar. Não há de se comparar. Então, eu sei que provavelmente você já estipulou as suas metas para esse ano. Eu sei que provavelmente você já estipulou seus objetivos, já colocou no coração do Senhor, e não tem problema, isso é extremamente importante. Eu mesmo coloco os meus planos aos pés do Senhor, afinal de contas eu vou colocar aos pés de quem? Eu confio no Senhor para realizar os meus sonhos. Eu confio no Senhor para realizar os projetos que eu tenho para a minha vida. E eu me esforço também de maneira paralela para que eles aconteçam. Porque não adianta eu orar pedindo uma aprovação no concurso público se eu não sento a bunda na cadeira para estudar. Porque não adianta eu pedir para Deus mudar a minha realidade financeira se eu não consigo organizar as minhas finanças. Não adianta pedir para Deus uma oportunidade de emprego melhor se eu não tenho buscado qualificação para isso. A vida espiritual, ela caminha de maneira paralela a essa vida carnal. Então, é possível que o ateu consiga o cargo que você queria? É possível, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. A chuva cai sobre o ímpio, a chuva cai sobre o justo. Aqueles que se dedicarem e se esforçarem, certamente alcançarão. Não sempre, porque a vida não é uma matemática lógica, mas certamente alcançarão. A questão é que você precisa confiar no Senhor e se entregar ao Senhor, de maneira que os meus sonhos precisam se alinhar ao dele. Os meus projetos precisam estar alinhados ao do Senhor. Porque se Deus te chamou para uma vida de missões, se Deus te chamou para ir para as nações, pregar o Evangelho nos lugares mais áridos dessa terra, como é que você quer uma coisa aqui, fixa? Deus está te chamando para viajar e você está querendo ficar. Deus está te chamando para cantar, você está querendo, sei lá, esquentar banco. Deus te chama para uma coisa, você quer fazer outra. Mas são os meus sonhos, Natan. Deus é poderoso para realizar os meus sonhos. Sim, desde que não entre em contradição aos dele. Porque afinal de contas, os deles são maiores do que os nossos. Se nós nos colocarmos em posição de adversário dos planos do Senhor, a gente vai perder essa queda de braço.
Eu sei que vocês já elaboraram os planos e os projetos de vocês, mas eu convido vocês a mudar um pouco, caso vocês não entenderam ainda aquilo que realmente importa. Se você olhar para o ano de 2024, faça essa reflexão. Olha, quem você era em janeiro de 2024 e quem você é hoje, janeiro de 2025. Se faça essa pergunta. O que mudou? Não, Natan, mudou porque agora eu consegui um emprego melhor, agora eu me casei, eu consegui ser reconhecido na minha igreja, comecei um ministério novo. Mudou sim essas coisas. Se a mudança que você teve de janeiro do ano passado para cá não implicou em mudança no seu interior, se não implicou em Natan, hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu consigo lutar contra a mentira. Hoje eu me tornei alguém mais parecido com Jesus. O pecado que me vencia um ano atrás não vence mais. Esse é o verdadeiro progresso. Essa é a verdadeira transformação. Eu não posso, nós como pastores, nós como igreja, não podemos enganar vocês dizendo que todos vocês serão ricos, que Deus quer que todos sejam ricos, porque se essa fosse a promessa do Senhor, esse Deus é miserável, porque nós somos 60 milhões de cristãos no Brasil e em sua grande maioria da classe mais pobre da sociedade. A maior parte das igrejas evangélicas no Brasil estão localizadas nas periferias. Como Deus quer que todos sejam ricos? Se essa é a vontade dele, então ele não tem conseguido colocá-la em prática. Deus é um Deus de riquezas, Deus é um Deus de prosperidade, mas mais do que isso, Ele é o Deus que nos traz salvação. Porque sei lá, você talvez tenha o que? Mais 40, 50, 70 anos de vida nessa terra. O seu corpo vai enfraquecer, a sua mente, você já vai começar a se esquecer de algumas coisas, você vai começar a sentir mais dores, talvez o seu vigor mude de maneira brusca, a sua disposição vai mudar, de maneira que em algum momento você não vai estar mais nessa vida. 80 anos em média, certo? E aí, o que você fez? O que você conquistou nesses 80 anos? Não, mas eu consegui deixar minha família estruturada, eu deixei uma boa herança para os meus filhos, eu consegui viajar para a Disney, eu consegui tantas conquistas materiais, valeu a pena os meus 80 anos nessa terra. As coisas dessa terra não se comparam com o peso da glória da eternidade. E eu preciso que vocês entendam isso, porque isso é difícil de viver no dia a dia. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que os olhos são a candeia do nosso corpo. Então, quando nós estamos vivendo no dia a dia, nós não ficamos com essa mentalidade das coisas que são eternas. Então, nós estamos fixados nas coisas dessa vida. Então, nós nos desanimamos, nós nos frustramos, e Jesus entende todas essas coisas. Afinal de contas, mesmo sendo Deus, Ele se colocou na forma de homem e passou pelas mesmas provações, pelas mesmas frustrações, sentiu fome, sentiu dor, passou por dificuldades e teve anseios dentro da sua alma. Ele sabe aquilo pelo qual nós passamos, mas Ele faz questão de deixar claro que todas essas coisas não se comparam. Que todas essas coisas não são suficientes. Então, eu como cristão preciso meditar dia e noite, para que eu não me esqueça. A palavra nos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que pela renovação da vossa mente? Porque antes eu olhava com os olhos desse mundo, porque antes a minha esperança estava nas coisas dessa terra, mas agora, com a renovação da minha mente, a minha esperança vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Porque se antes eu confiava nessas coisas, agora não confio mais. Perseverança. Quando pesquiso o seu significado, perseverança significa qualidade de quem persevera, constância. Jesus nos chama para sermos constantes e perseverantes nele. Porque a nossa fé não está somente nessas coisas, mas nas coisas que vêm do alto. E como eu posso perseverar? Eu preciso saber qual é a verdadeira promessa. Qual é a verdadeira promessa? Cristo morreu para que eu tivesse a salvação.
João 3,16, todos vocês conhecem. Lucas capítulo 8, verso 15 diz: a parte que caiu na terra boa. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Essa passagem está falando a respeito das sementes que caíram na terra. Uma caiu na beira do caminho, outra sobre as pedras, outra nos espinhos. E essa quinta semente, caiu na terra boa. A semente que caiu na terra boa frutificou. Como que ela frutificou? Com perseverança. E como que ela perseverou? A palavra deixa claro: tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Como eu, como cristão, consigo perseverar pelo restante da minha vida? Retendo a palavra. Retendo a palavra. Não é por meio de profecia? Não é suficiente, nós já entendemos. Não é por meio de prosperidades e bênçãos nessa vida? Não é suficiente, nós já entendemos. Não é por meio da cura na minha casa? Não é suficiente, nós já entendemos. Então o que me faz? Reter a palavra no meu coração. Medito na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. A palavra do Senhor que nós guardamos no nosso coração é o que nos faz nos lembrar daquilo que realmente importa, do verdadeiro objetivo, do verdadeiro motivo de você sair da sua casa todos os domingos para estar nessa igreja. Não é fidelidade a pastor, não é fidelidade ao apóstolo ou fidelidade a você mesmo. Não é uma estratégia de disciplina, mas é uma confiança de que somente no Senhor eu posso herdar a vida eterna. Eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé e curvassem a cabeça de vocês. E começassem a refletir, a repensar quais têm sido as prioridades da vida de vocês. O que tem sido fundamental, o motivo pelo qual vocês estão aqui, o motivo pelo qual vocês confiam a vida de vocês no Senhor. Na virada do ano, a nossa igreja se empenhou, mais uma vez como nós fazemos todo ano, em passar por esse altar, e nós intercedemos e profetizamos para que isso acontecesse. Nós tivemos propósitos de jejum e oração, nós subimos ao monte, nós tivemos escalas de intercessão. Os pastores dessa igreja oraram por vocês, vocês oraram uns pelos outros, conforme indica a palavra do Senhor. Nós fizemos correntes de oração, nós fizemos escalas de intercessão. Para quê? Para que Deus ouvisse o nosso clamor. E muitos de vocês, acredito que a maioria, subiram nesse altar com a sua oferta de sacrifício, conforme foi instruído. Porque a palavra do Senhor nos diz: não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E nós ofertamos o nosso sacrifício ao Senhor. E por mais que você faça ofertas de sacrifício, por mais que você viva uma vida de jejum, por mais que você viva uma vida de fidelidade à igreja local, que você sirva aos ministérios, o que realmente importa na sua vida? Qual é o maior pedido que você pode pedir a Deus? A palavra nos diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina a orar. E que Jesus, Ele é o nosso intercessor. Então mesmo quando não existe palavras nos nossos lábios, na nossa hora de oração, ainda assim, Jesus, Ele intercede por nós. De maneira que Ele sabe aquilo que necessitamos, antes mesmo de pedirmos. Antes mesmo de mensurarmos no nosso coração, Ele já sabe. A minha oração hoje é para que Jesus molde a sua oração, de maneira que vocês saibam o que pedir, e para que os pedidos de vocês estejam alinhados à vontade do Senhor para a vida de vocês. Porque quando nós nos alinhamos à vontade do Senhor, certamente prosperaremos, sim. Certamente haverá bênção. Não tem como ter um encontro com Jesus e não voltar para casa do mesmo jeito. Talvez você que é mais novo venha à igreja todas as semanas porque o seu pai vem, porque a sua mãe vem. Talvez a sua fidelidade está mais associada à pessoa que cuida de você do que ao Senhor. Eu te convido hoje a refletir e colocar a sua fidelidade no Senhor. Talvez você que é mais velho,
que já está na igreja há tanto tempo, há 5, 10, 15, 30 anos. Talvez você tenha se esquecido ao longo da caminhada aquilo que realmente importa. Os seus dons, os seus talentos, a sua prosperidade não são suficientes. E isso você consegue em qualquer lugar. Mas hoje aqui, eu quero que você se lembre, Cristo morreu naquela cruz por você. Cristo morreu naquela cruz para que as correntes do pecado que antes te aprisionavam sejam soltas. Então, se a bebida dominava a sua vida, ela não domina mais. Se as drogas dominavam a sua vida, ela não domina mais. Se o adultério dominava o seu relacionamento com a sua esposa, hoje não domina mais. Se a mentira controlava as palavras que saíam da sua boca, hoje não controlam mais. Por quê? Cristo morreu naquela cruz para que a escravidão saísse. Cristo morreu naquela cruz para que houvesse liberdade. Hoje você é livre. Você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas no Senhor, ou não. Mas a liberdade é sua e a escolha é sua. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, nós intercedemos a Ti. Nós confiamos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós confiamos que o Senhor é o Deus da nossa vida. E nós queremos Te pedir, Pai, dê-nos força para perseverar. Dê-nos estratégia para permanecer firme. Dê-nos capacidade de sermos resistentes. Porque as aflições têm vindo, Senhor. Porque as lutas têm vindo. Porque as angústias têm assolado o meu coração. Porque a ansiedade, o pânico, a preocupação acerca do dia da manhã. Porque sinceramente, nós nem sabemos se conseguiremos pagar as contas de casa no mês que vem. Considerando a incerteza financeira que o nosso país tem passado. Mas Senhor, nós queremos hoje colocar as coisas no lugar. Nós queremos nessa noite relembrar aquilo que verdadeiramente importa. Então nós queremos declarar com todo o temor que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que a nossa oração seja como a de Jesus no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. E ainda que nós passemos por aflição, ainda que nós passemos por angústias, ainda que as dores desse mundo assolem a minha casa, ainda assim eu resistirei. Ainda assim nós resistiremos. Ainda assim nós permaneceremos. Porque a minha certeza não está mais nas coisas que eu vejo, mas a minha certeza está no Senhor. E é pelo Senhor que estou aqui. É por causa do Senhor que eu permaneço firme. E é no Senhor que eu permanecerei até o fim. O mesmo Deus que me alcançou lá no começo, o mesmo Deus que me sustentou até os dias de hoje, eu peço a Ti que continue me sustentando até o final dessa caminhada. Sustenta a Tua igreja, Senhor. Sustenta os Teus filhos. Firma os pés dele na Tua palavra, para que eles permaneçam convictos de quem o Senhor é. Não os deixe se esquecer. Não nos deixe se dispersar nesse mundo. Ainda que as metas dessa terra sejam esquecidas, eu peço a Ti que a salvação nunca seja esquecida. Traga salvação para a casa dessa família. Nós estamos hoje no culto da família, então nós queremos interceder, Senhor. Alcança aqueles que não estão aqui nessa noite. Alcança aqueles que ainda não se converteram ao Teu nome. Alcança, Senhor, aqueles que estão em casa. Aqueles que ainda estão acorrentados na corrente do pecado. Aqueles que ainda estão acorrentados na corrente, Senhor, da apatia espiritual. Aqueles que ainda não entenderam aquilo que verdadeiramente importa. Nós confiamos que o Teu Espírito é capaz de convencer. Então nós queremos Te pedir, Pai, alcança os nossos familiares. Alcança os nossos parentes. Alcança aqueles que estão nos hospitais, que já perderam a esperança, que já enfraqueceram na fé, que de alguma forma já titubearam, já perderam as forças na perna. Nós Te pedimos, traga força novamente, porque se não for o Senhor, quem será? Se não for o Senhor pela nossa casa, quem será? Porque os nossos recursos nós já entendemos que não são suficientes, mas se nós estivermos em Ti, Pai, nós alcançaremos a verdadeira promessa.
e é ela que nos traz esperança todos os dias da nossa vida. Então nós te pedimos, invada o nosso coração nessa noite e permaneça e frutifica e traga, Pai, resultados que os meus olhos possam ver também. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, eu convido vocês a virem até o altar e depositarem aqui no altar o dízimo e a oferta de vocês. Aos demais podem se sentar. Eu oro para que vocês sejam prósperos na vida de vocês. Eu oro para que daqui da Sempre Deus saiam sim grandes empresários, pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso nas mais diversas áreas da sociedade. Mas aquilo pelo que o meu coração queima é para que daqui da Sempre Deus saiam homens e mulheres de Deus que estão convictos e firmados na palavra. Que a vida de vocês sejam transformadas de tal maneira que não permaneça da mesma maneira que vocês chegaram aqui nessa noite. E eu não posso finalizar sem antes fazer um convite. Existe alguém aqui nessa noite que, ouvindo a palavra do Senhor e relembrando daquilo que verdadeiramente importa, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador ou reconciliar a sua vida com Jesus? Se tiver alguém, levante a sua mão. Existe alguém nessa noite? Amém, o convite está dado. Eu oro para que vocês também... Opa, tem alguém ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o que verdadeiramente importa, irmãos. Todo investimento, toda essa estrutura dessa igreja é para que momentos como esse acontecessem. Jesus, Ele levanta homens de Deus. Jesus levanta as pessoas nessa terra. É para que outros sejam alcançados. A grande comissão é ide por todo mundo e levai o Evangelho. Qual é o Evangelho? É a boa notícia. Qual é a boa notícia? É a promessa. Qual é a promessa? Existe salvação para a sua vida, irmão. Qual o seu nome? Alcivan. Posso orar pela sua vida? Por isso que eu vim hoje aqui, para eu ter que fazer um novo voto com Deus. Entendeu? Amém, irmão. Senhor Deus e Pai Celestial, igreja, eu convido vocês a levantarem as mãos e intercederem também. Eu oro, Senhor, pela vida do irmão Alcivan. Hoje ele tomou a decisão mais importante da sua vida, Pai, que é reconciliar-se ao Senhor. Pai, eu te peço que o Teu Espírito invada o coração dele de tal maneira que transforme de dentro para fora. Que haja uma verdadeira mudança, Senhor. Que haja uma verdadeira transformação. Que as pessoas que são próximas dele possam perceber a luz do Senhor. Pai, eu oro a Ti, que haja um desenvolvimento e frutificação. Deposita sobre a vida dele, Pai, o Teu Espírito e o vigor que vem do Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Alcivan, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Com certeza. Glória a Deus. Queria pedir para que você olhasse para trás e receba agora a sua nova família na fé. Nós estamos aqui como família para você, para caminhar junto, para crescer, para fortificar nessa vida e principalmente para que nós estejamos lá no grande dia, na vida eterna. Amém? Posso falar só uma palavra? Claro. Hoje, peço de coração para cada um, sempre siga o caminho de Deus, o caminho certo, porque cada dia mais cada vez mais propósito da nossa vida. Hoje a minha esposa está ali, só que eu fiz coisas que não era da graça de Deus, e hoje nós separou, mas não por causa disso eu vou deixar abalar minha vida não. Vim buscar Deus porque o que eu estava fazendo, hoje eu senti. Amém, amém. Pode seguir com o obreiro ali que ele vai te instruir. Cristo faz transformação na nossa vida. Assim é com todos nós que estamos e permanecemos no Senhor até hoje. E Ele muda a nossa maneira de pensar e Ele nos tira da corrente do pecado.
Ele nos tira do lugar que nós estávamos e nos leva para um lugar melhor. Sim, chegar perto de Jesus gera mudanças externas na nossa vida, com certeza. Mas a mais importante é a mudança que vem do interior. Irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Agradeço de verdade a atenção de vocês que me ouviram até aqui. Eu oro para que vocês continuem prosperando e crescendo na fé de vocês. E eu peço que vocês também orem pela minha vida. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.